Ao longo da história, a Ásia Central sempre foi tida como uma região desconhecida, com muitas camadas, no entanto, não muito clara de se entender. A Ásia Central que conhecemos hoje pode ser considerada, em larga medida, uma construção geopolítica consolidada durante o período soviético. O esboço sociocultural da região, entretanto, é muito mais antigo, basicamente formado pela tradição turco-mongol e iraniana. Suas dinâmicas históricas foram moldadas por sucessivas camadas de migração, conquista, sedentarização e reorganização imperial ao longo dos séculos. Nesse processo, os povos turco-mongóis exerceram um papel decisivo. As rotas comerciais, como a Rota da Seda, os centros urbanos e as estruturas políticas da Ásia Central foram profundamente transformadas após a fragmentação do Império Mongol. Em muitos aspectos, a configuração histórica da região moderna representa uma continuação da reorganização político-cultural surgida no universo pós-mongol. Antes de compreendermos por que esta região ocupa um papel tão estratégico na economia global contemporânea, é necessário recuar alguns séculos, até os derradeiros anos do século XV e o início do século XVII. No final do século XV, uma nova força política emergiu ao norte da Transoxiana e das estepes cazaques, os Shaibânidas. Tratava-se de uma confederação turco-mongol, oriunda do espaço pós-Horda Dourada, consolidada em torno de Muhammad Shaibani, descendente de Genghis Khan pela linhagem de Jochi. Com o declínio das entidades timúridas, os Shaibânidas passaram, a partir de 1500, a dominar a Transoxiana e lançaram as bases do que mais tarde se tornaria o Kanato de Bukhara. Posteriormente, dinastias como os Jânidas e os Ashtarhânidas dariam continuidade a essa ordem política. Ao sul e nas cidades, elites urbanas falantes de persa passaram a ocupar progressivamente funções burocráticas e administrativas nessas entidades turco-mongóis. Diferentemente da tradição pastoral das estepes, essas populações preservavam continuidades culturais com os antigos centros iranianos da Sogdiana até as montanhas do Pamir, sendo gradualmente identificadas sob a designação de Tajik. Formava-se assim uma fórmula política recorrente na região: elites militares e dinastias turcas coexistindo com uma burocracia urbana tajik, o modelo turco-tajik ou turco-persa. Mais ao norte, as populações turco-mongóis de matriz Kipchak consolidaram-se no Kanato Kazakh, organizado em juzes e grandes confederações tribais, e mantiveram por séculos relações frequentemente conflituosas com os oirats mongóis a leste. Os juzes cazaques também experimentariam uma crescente penetração russa ao longo de suas fronteiras setentrionais e ocidentais. O século XVIII marcou o gradual declínio dos chamados Impérios da Pólvora, os otomanos, os safávidas e os mogóis da Índia. Esse enfraquecimento tornou-se visível nas prolongadas guerras russo-otomanas e no avanço das incursões cossacas, patrocinadas pelo Império Russo, em direção à estepe eurasiática e à Ásia Central. Iniciadas em meados do século XVIII e intensificadas ao longo do século XIX. O vácuo de poder deixado por essas potências favoreceu a expansão russa sobre a Ásia Central e o Cáucaso, enquanto o Império Britânico começava a projetar sua influência no interior asiático por meio do subcontinente indiano. Formava-se assim as bases do chamado O Grande Jogo, a crescente disputa entre russos e britânicos por influência estratégica no coração da Ásia. Por outro lado, após consolidar seu domínio sobre o Turquestão Oriental, a China Qing voltou-se sobretudo para a administração e preservação de um império já vastamente expandido. No entanto,
É importante ressaltar que o desenvolvimento de uma consciência nacional nessa parte do mundo não foi um processo intuitivo nem imediato. Durante séculos, grande parte da população não se identificava primariamente como uzbek, tajik, cazaque ou turcomeno, no sentido nacional moderno. Lealdades tribais, urbanas, religiosas, regionais ou dinásticas frequentemente possuíam maior relevância do que categorias nacionais rígidas. As identidades nacionais contemporâneas da região seriam definidas e institucionalizadas apenas mais tarde, sobretudo durante o período soviético, quando a União Soviética consolidou as bases das atuais repúblicas centro-asiáticas, a partir das formulações do marxismo-leninismo sobre a questão nacional. Com os últimos anos do Império Russo e o gradual colapso das forças brancas durante a Guerra Civil, a Ásia Central foi sendo incorporada pouco a pouco pelos bolcheviques através dos sovietes locais e do avanço do Exército Vermelho. Moscou passou então a reorganizar o antigo Turquestão, até então marcado por identidades amplas, islâmicas, tribais e frequentemente sobrepostas. A organização foi feita em unidades nacionais modernas. Inicialmente, a região foi administrada pela República Socialista Soviética Autônoma do Turquestão e pela República Socialista Soviética Autônoma Kirguiz, antes da grande delimitação territorial de 1924 e 1925. Até então, as categorias como Uzbek e Tajik permaneciam relativamente fluidas. Muitas comunidades urbanas, persianizadas ou túrquicas transitavam entre identidades regionais, religiosas e linguísticas, sem fronteiras étnicas rígidas. Os soviéticos institucionalizaram estas distinções ao desenhar fronteiras, padronizar idiomas e formar burocracias nacionais, consolidando as 5 repúblicas soviéticas da Ásia Central: o Cazaquistão, o Quirguistão, o Tajiquistão, o Turcomenistão e o Uzbequistão, cujas bases territoriais sobreviveriam ao colapso da União Soviética décadas depois. Aqui vale a pena ressaltarmos: existe um equívoco comum em torno do sufixo "stão" ou "stan". Ele não indica necessariamente proximidade étnica ou linguística entre os países que o utilizam. Tampouco se trata de um termo árabe ou islâmico. O elemento possui origem persa e significa simplesmente terra de, lugar de ou região habitada por. Assim, Hindustão significa terra dos hindus, Turquestão, terra dos turcos, Kurdistão, terra dos curdos e Yunanistão, terra dos gregos. O sufixo é, portanto, geográfico e não étnico. O desenvolvimento social e cultural da Ásia Central sob a União Soviética transformou profundamente uma região que, historicamente, foi marcada por estruturas políticas tradicionais, organizadas em khanatos, emirados e confederações tribais. Entre as décadas de 1950 a 1980, a região passou por um intenso processo de industrialização, urbanização, modernização, além de uma profunda transformação sociocultural. O colapso da União Soviética em 1991 representou um choque igualmente traumático para esses jovens estados. Em 2013, no Cazaquistão, a China anunciou pela primeira vez seu maior projeto geoeconômico para a Ásia, a Belt and Road Initiative, BRI, concebida para revitalizar as antigas rotas da seda que conectavam a China, a Ásia Central, a Ásia Ocidental e finalmente a Constantinopla e a Europa.
Para os chineses, esse projeto era visto como algo quase inevitável. A excessiva dependência das rotas marítimas, vulneráveis ao poder naval americano, somada à necessidade de desenvolver o oeste da República Popular da China, especialmente Xinjiang, criou as condições ideais para o surgimento da iniciativa. A Belt and Road estabeleceu diretrizes cujo elemento central seriam os chamados corredores econômicos. E é justamente nesse ponto que a Ásia Central assume importância decisiva, talvez o mais relevante desses corredores, desde os tempos das antigas rotas da seda, seja aquele que Pequim denominou Corredor China-Ásia Central-Ásia Ocidental, uma rota em que os países centro-asiáticos ocupam posição estratégica. Por meio de ferrovias, gasodutos, oleodutos, hubs logísticos e centros digitais, a China delineou um plano para conectar-se, através da Ásia Central, ao oeste da Ásia e à Europa. O desenvolvimento desse corredor reduziria drasticamente a relevância estratégica do Estreito de Malaca, por onde transitam cerca de 80% do petróleo cru importado pela China, além de aproximadamente 2/3 de seu comércio exterior. Paralelamente, e de forma concomitante, Pequim também impulsionou a nova ponte terrestre da Eurásia, um mega-corredor ferroviário e logístico conectando a China a Moscou através de Xinjiang e do Cazaquistão. As ambições chinesas acabaram convergindo estruturalmente com o próprio projeto russo de engajamento na Ásia Central, o Greater Eurasian Partnership. Partindo do escopo estabelecido pela União Econômica Eurasiática, a Rússia, sobretudo após o seu progressivo afastamento do Ocidente a partir de 2014, passou a intensificar sua inserção econômica numa região que, durante grande parte da sua história, foi percebida como parte natural de sua esfera de influência. Não com o mesmo imperativo securitário representado pela Ucrânia, já que as sociedades centro-asiáticas possuem fundamentos socioculturais distintos, mas sim como uma região estratégica para a construção de uma integração euroasiática relativamente independente do sistema atlântico. Tanto a Rússia quanto a China aspiram a uma nova ordem multipolar, e a Ásia Central acaba se tornando um ponto inevitável nessa reorganização geopolítica. A região possui vastas reservas de petróleo, gás natural, urânio e minerais raros, além de uma população que ainda utiliza amplamente o russo como língua franca. Ao mesmo tempo, as elites locais demonstram crescente atenção à influência econômica chinesa. Filhos de famílias de alta renda no Cazaquistão passaram a estudar mandarim, enquanto o próprio presidente cazaque, além de falar russo fluentemente, é sinólogo e possui conhecimento da língua chinesa. Desse modo, o papel russo tende a consistir na utilização de sua influência histórica e do idioma russo, ainda amplamente difundido na região, embora em diferentes graus. A China, por sua vez, assume o papel de macroinvestidora e principal compradora de energia, enquanto a Rússia permanece como principal parceira estratégica no campo da segurança. Já o Irã, funcionando como um nódulo geográfico central entre a Ásia Central, o sul da Ásia e a Ásia Ocidental, possui interesses particularmente estratégicos nesse processo, mitigar seu isolamento econômico internacional por meio da expansão comercial. Paralelamente, países como Turquia e Azerbaijão enxergam a Ásia Central como um espaço estratégico para ampliar sua própria integração regional. Por meio de um panturquismo mais pragmático e econômico, distante do ideal expansionista do turanismo do século XX, Ankara vem aprofundando laços culturais, comerciais e diplomáticos com as repúblicas túrquicas da região, sobretudo através da Organização dos Estados Túrquicos. Além disso, a Turquia também busca integrar-se mais profundamente às dinâmicas da iniciativa do Cinturão em Rota, especialmente por meio do chamado Corredor do Meio, tendo como eixo logístico a Rota Internacional de Transporte Transcaspiana. Essa rota propõe uma ligação direta entre a China, o Cáucaso e a Turquia, atravessando o Cazaquistão e o Mar Cáspio, consolidando-se como uma alternativa estratégica
as rotas setentrionais. Nos últimos anos, o Corredor do Meio tem passado por uma expansão significativa da infraestrutura, com destaque para a conclusão da ferrovia Transkazakh em 2014 e da operacionalização da ferrovia Baku-Tbilisi-Kars em 2017. Em 2022, o volume de carga transportada pelo Corredor do Meio chegou a aproximadamente 1,5 milhão de toneladas, com forte crescimento impulsionado pela reorientação de fluxos comerciais após a intensificação da guerra russo-ucraniana e consequente redução da competitividade da Rota Norte. Nesse contexto, a Turquia se posiciona como um nó logístico central entre a Ásia e a Europa, inserindo-se numa convergência mais ampla de sistemas econômicos e geoestratégicos que orbitam a nova Rota da Seda chinesa. Uma dinâmica que tem atraído a atenção crescente de múltiplos atores regionais e globais. A convergência dos projetos geopolíticos dessas grandes potências, contudo, não está isenta de tensões e desafios. A China acompanha com cautela os desdobramentos da Organização dos Estados Turcos, sobretudo devido aos vínculos culturais e linguísticos entre as populações turcofônicas da Ásia Central e os uigures de Xinjiang, tema particularmente sensível para Pequim diante do temor de radicalização e separatismo. Ao mesmo tempo, a crescente expansão econômica chinesa na Ásia Central pode gradualmente deslocar a influência tradicional da Rússia na região. A dependência cada vez maior do Cazaquistão em relação à China para a exportação de minerais críticos, como cobre e alumínio, além de recursos energéticos, fortalece a presença econômica de Pequim e reduz o espaço de predominância de Moscou. As tensões também se estendem ao subcontinente indiano. A Índia rejeita a iniciativa Cinturão em Rota, sobretudo devido ao corredor econômico China-Paquistão, que atravessa áreas disputadas da Caxemira sob a administração paquistanesa. Nesse contexto, a crescente presença infraestrutural chinesa na Ásia Central intensifica em Nova Delhi os temores de um cerco estratégico e econômico. Em resposta, os indianos passaram a priorizar corredores alternativos, como o Corredor Internacional de Transporte Norte e Sul, articulado via Irã, e o Corredor Econômico Índia-Oriente Médio-Europa, buscando reduzir sua dependência das rotas dominadas por Pequim. Caso as ambições de Pequim, Moscou e dos demais países da região se concretizem, o mundo poderá assistir a uma profunda transformação logística e infraestrutural na Eurásia. Os corredores que atravessam a Sibéria, a Ásia Central, o Mar Cáspio, o Paquistão e o Oriente Médio tendem a diversificar gradualmente as rotas do comércio global, reduzindo parcialmente a dependência de gargalos marítimos tradicionais, como o Canal de Suez e o Estreito de Malaca. No caso russo, além das pontes terrestres eurasiáticas, o Ártico surge como uma nova fronteira estratégica. Com o avanço do degelo e a expansão da rota marítima do norte, Moscou busca consolidar um corredor marítimo alternativo entre Europa e Ásia. Para isso, a Rússia já possui a maior e única frota operacional de quebra-gelos nucleares do mundo, elemento central de sua estratégia para ampliar a navegação comercial no Oceano Ártico. De certa maneira, o que estamos testemunhando neste século é o retorno da China à sua antiga vocação histórica de conectar sua civilização ao restante do mundo através da Eurásia. Por meio de grandes projetos de infraestrutura, Pequim busca revitalizar, agora sob bases tecnológicas, industriais e financeiras, uma lógica continental que remete às antigas rotas da seda. Moscou, por sua vez, passou gradualmente a priorizar uma integração mais profunda com o restante da Eurásia, especialmente com a China,
Ásia Central, Oriente Médio e Índia. Em certa medida, esse movimento ecoa processos históricos mais antigos, quando a Rússia foi incorporada às grandes redes comerciais e culturais do continente pelas estruturas políticas mongóis e tártaras, absorvendo influências vindas das estepes, da Pérsia e da Ásia Oriental. Assim, a reorganização geopolítica contemporânea da Eurásia não representa apenas uma transformação econômica ou estratégica, mas também o reaparecimento de continuidades históricas profundas. Velhas rotas comerciais, antes percorridas por caravanas, mercadores e impérios nômades, ressurgem agora sob uma nova forma. Ferrovias de alta capacidade, corredores energéticos, pontos intermodais e cadeias logísticas. Em um certo sentido, a geografia histórica da Eurásia, durante séculos ofuscada pela supremacia marítima atlântica, volta lentamente a reafirmar sua centralidade no equilíbrio global.